Alô, alô, muito boa noite para você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Venho te falar que neste 27 de setembro de 2022 a Bolsa Nacional seguiu brincando de sigo mestre com a Bolsa Americana, tanto lá quanto cá. O começo do pregão foi de apetite ao risco sendo renovado, mas tanto lá quanto cá, quando o risco é demais, o apetite não se mantém e não se manteve. O risco que tem dominado os radares é um risco e tanto, risco de recessão nos Estados Unidos e a reboque do mundo todo, enquanto os juros por lá escalam para correr atrás da inflação. Nesse clima, na virada da tarde, o Ibovespa já começava a apontar para baixo e assim terminou o dia o principal índice da Bolsa Brasileira no fechamento com uma queda de 0,7%. O dólar, pelo menos, enquanto o Ibovespa não conseguiu de toda forma estancar, embora tenha desacelerado, mas não conseguiu estancar as perdas que vêm sendo colecionadas desde a última sexta-feira, o dólar pelo menos parou de disparar. Não caiu, né? Caiu 0,07% só, ficou estável na altura dos R$ 5,38, que é a altura mais forte desde julho, né? O maior patamar do câmbio no Brasil desde 2 meses atrás, pouco mais que isso. Foi um dia de indicadores não muito relevantes. Investidores do mundo ficaram de olho nas falas dos dirigentes do Banco Central americano, o Federal Reserve, o Fed. Num primeiro momento, nesse momento de apetite ao risco renovado, eram repercutidas falas do dirigente do Fed de Chicago, o senhor Charles Evans. A rede americana CNBC, Evans demonstrou uma apreensão que não tem sido demonstrada pelos seus colegas de Fed, o tal do risco de recessão lá nos Estados Unidos. Ele teme que na ânsia de controlar a inflação venha uma dose de juros mais forte do que a necessária. Ele, mais do que isso, disse que eventualmente pode até ser evitada uma recessão lá nos Estados Unidos. Mas para isso precisariam os juros nos Estados Unidos não subir o tanto que a projeção média dos dirigentes do Fed tem apontado. Na semana passada, os juros nos Estados Unidos foram ali para a faixa entre 3% e 3,25% ao ano. Na projeção renovada do Fed, deve encaminhar esses juros não mais até os 3,8%, mas para 4,6%, ou seja, mais perto agora dos 5% do que dos 4% ao ano, patamar que seria atingido até o comecinho do ano que vem. Mas as palavras de Evans, como disse, são dissonantes entre os dirigentes do Fed. A maior parte dos dirigentes do Fed parece bem disposta a forçar um encolhimento da economia americana. E não bastando Evans ser uma andorinha solitária para fazer verão, o seca-pimenteira do Fed, o senhor James Bullard, resolveu falar também e ajudar a trazer investidores à razão, à realidade. Ao longo da pandemia, praticamente tudo que tem sido dito por Bullard, que é dirigente do Fed de St. Louis, cedo ou tarde se concretizou. Em geral, ele está na ponta mais pessimista do Fed. Quando os colegas de Bullard pareciam tá certo de que a inflação logo evaporaria como mágica sem precisarem os juros subirem, era Bullard que avisava que calma lá, não é bem assim e que se o Fed não agisse rapidamente, o ajuste precisaria ser ainda mais forte. Dito e feito, cá estamos. Bullard avisou que é preciso o Fed recuperar a credibilidade, o que, na visão dele, deve ser feito com alta forte de juros para dominar a inflação e manter as expectativas dos agentes rumo à meta de inflação dos Estados Unidos. Hoje a inflação lá nos Estados Unidos está rodando acima de 8%, a meta de inflação é de 2%, vai um longo caminho
que deve ser percorrido forçando uma recessão nos Estados Unidos para que a demanda aquecida nos Estados Unidos, não podendo, evidentemente, como nenhum banco central pode, turbinar a oferta, com juros a demanda cair ao nível baixo da oferta e, portanto, a inflação perder força. Nessas, o que está perdendo força é o apetite por risco aqui no Brasil, com um agravante de faltar pouquinho para o primeiro turno eleitoral. Um grande abraço, boa noite, até a próxima e tchau.